trata assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, antes quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento. A Bíblia coloca, volte por favor, e que se renova para o conhecimento, vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento. Volte para o seu irmão que está do seu lado e diga a ele: Deus é um Deus de mudança. Deus deseja mudança. Glórias ao Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor. Pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando a esse Deus. De tudo que provém de Deus, o que mais se destaca justamente é o seu poder de criação, sua criatividade. Deus, Ele mesmo coloca lá, Romanos capítulo 1, é narrado que Deus, Ele comprova a sua existência pelas coisas que são criadas. Deus é extremamente criativo. Ele é um Deus original, que transcende a nossa capacidade do imaginário. O poder do seu Logos, de Cristo Jesus, executa todos os seus desígnios desde antes dos séculos eternos. Dessa maneira, irmãos, podemos entender que aquilo que é informe torna-se forma. Aquilo que realmente é vazio se enche. O que é trevas passa a ser luz, porque Deus muda e muda. Ele ama mudar porque Ele é criativo. E olhando para isso, irmãos, eu quero apontar para os irmãos alguns pontos que são necessários e o que Deus faz em nós. Deus é o Deus que nos muda pelo seu evangelho. Deus, Ele nos muda pela ação do Espírito Santo, regenerando. E em terceiro lugar, Deus, Ele age atuando na nossa mente para mudar a nossa mente. E em quarto lugar, Deus, Ele age fazendo com que haja uma mudança de relacionamentos. Então quero apontar aqui, colocar aqui, pelo menos dissertar esses 4 pontos que eu acabei de mencionar. Deus ama mudança. E a gente vê logo no começo que Ele é um Deus de movimento. A Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. Ela estava sem forma, mas o Espírito Santo pairava por cima das águas, se movendo. E Deus, Ele, quando se move, causa mudanças extraordinárias. Porque o Deus que você serve, Ele gosta e ama superar obstáculos. Mudança é superar obstáculos. Mudança é superar adversidades. Mudança é superar coisas que possam de alguma maneira nos paralisar. Mudança para nós é sair da zona de conforto e agora ser confrontado a viver trajetórias novas. Irmãos, e eu quero profetizar nessa manhã para a sua vida, que a sua casa vai mudar, a sua vida espiritual vai mudar, a sua vida financeira vai mudar, seus relacionamentos irá mudar. Por quê? Porque você serve um Deus de mudanças. Volte para o teu irmão que está do teu lado e diga: Deus é Deus de mudança.
Irmãos, tem lá um filósofo grego, um sofista pré-socrático, que dizia: as mudanças ocorrem simultaneamente ao rio que corre. O que isso quer dizer é que Deus, quando criou todas as coisas, Ele deu uma regra de mudar. Tudo muda, tudo muda. A partir do momento em que você foi inserido nessa criação, tudo em você está mudando. Você pode olhar para a sua história e você verá que coisas mudaram no decorrer do tempo. Porque você está inserido dentro de um rio, do qual você é um afluente, e você está andando junto. E à medida em que você vai fluindo dentro do rio, você mesmo vai mudando. Irmãos, quando você entra no rio, você é uma pessoa. Em um determinado rio, você entra num rio, e o que se dá é que o rio é um para você, mas ele nunca mais será o mesmo quando você voltar a mergulhar. Assim, irmãos, a criação é dessa maneira. As coisas mudam, e mudam naturalmente, porque Deus decretou isso para a sua própria criação. Mudar, irmãos, é algo que deve ser natural. Mudar é algo que a gente tem que entender, que é algo que deve fluir, está intrínseco em nós e ser da nossa natureza. Você deve mudar o tempo todo. Eu devo mudar o tempo todo. A e-book deve mudar o tempo todo, porque isso é inerente à criação de Deus em nós. Faz parte da natureza de Deus mudar as coisas. Irmãos, e eu quero aqui dizer que Deus está te mudando, e mudando não meramente pela uma versão melhor de você. Deus está te mudando para uma versão de Cristo, uma imagem de Cristo. Deus está inserindo em você e mudando a sua natureza, que antes era caída, para aparentar mais com Cristo. E à medida em que você anda com Cristo, Deus vai mudando a sua natureza, a imagem de Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? E agora, a minha pergunta é: como que Deus começa essas coisas? Se Deus muda, irmãos, como que Ele faz isso? Como eu falei, a primeira coisa, Deus muda pelo seu Evangelho. Volte para o seu irmão que está do teu lado e diga: Deus muda pelo Evangelho. Aqui nesse texto que acabamos de ler, os 2 primeiros capítulos de Colossenses, narra Paulo escrevendo à igreja de Colossos. Ele diz que Deus, Ele é gracioso e veio para salvar. Ele veio com um teor de salvação para mudar o homem. No capítulo de número 3, Paulo agora começa a aplicar isso à nossa vida, dizendo que isso deve repercutir em um movimento de transformação em nossas vidas. Do capítulo 3 agora é a parte prática da teologia de Paulo. É aquilo que se muda quando se aplica a doutrina, aquilo que altera quais os efeitos da doutrina em nós, que faz com que possamos mudar de natureza. O Evangelho é isso. O Evangelho é mudança de vida. E não dá para poder seguir o Evangelho sem mudar vida. Essa é a mensagem do Evangelho, mudança de vida. Se você acredita que o Evangelho é uma vida nova, logo, é natural que a sua vida, irmãos, é natural que você em tudo seja alterado, mudado na sua estrutura por esse Evangelho. Porque o Evangelho traz mudanças radicais a uma vida submissa a Ele. Quando você se coloca a obedecer o Evangelho de Cristo te muda totalmente, irmãos, radicalmente. Cada dia se torna um altar. O seu coração, irmãos, passa a palpitar mudança, porque o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê, irmãos. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo
que crente, todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos, pois nele a justiça de Deus revela-se através da fé, para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Porque esse evangelho promove em nós uma mudança capaz de gerar fé. O que Paulo diz é que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Daí a gente pode dizer que o evangelho é a palavra de Deus. E quem tem que crescer em nossas vidas é esse evangelho, que é a palavra de Deus. Teólogos afirmam que o evangelho é uma pessoa. O significado do evangelho é boas novas. E quem é as boas novas do Deus da glória? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei da glória. Ele é as boas novas do eterno. O evangelho não se dá na natureza da criação. O evangelho precede a criação. Isso é importante olharmos. Na carta aos Romanos, capítulo 16, Paulo diz: aquele que tem o poder para vos tornar firmes, de acordo com o evangelho que anuncio, pregando Jesus Cristo, segundo a revelação de um mistério que foi mantido em silêncio por tempos eternos, mas agora foi manifestado por meio dos escritos proféticos, de acordo com a determinação de Deus, o Deus eterno, levando ao conhecimento de todos a obediência da fé. O evangelho faz isso. O evangelho precede a criação. O evangelho estava em Deus e agora está resultando em nós mudança, e está efetivamente alterando a nossa vida. Em primeiro lugar, o evangelho muda a nossa vida. Se você tem abraçado um evangelho que não te muda, então este não é o evangelho. Se você está abraçando um evangelho que ele vai contornar e vai negociar contigo, esse não é o evangelho. Porque o evangelho de Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos. Esse é o evangelho de Cristo. Não é evangelho de Cristo sem cruz, não é evangelho de Cristo sem negar a si mesmo, não há evangelho de Cristo sem deixar todas as coisas para trás e seguir o autor e consumador da nossa fé. Não há evangelho de Cristo sem se tornar discípulo de Cristo. Deus, Ele exige inicialmente que abracemos o evangelho, que vivamos este evangelho, porque o evangelho é pão vivo. O evangelho que é Cristo é pão vivo. Tudo começa, preste atenção, com Cristo e termina com Cristo. Começou com Cristo pelo evangelho, terminará com Cristo na glorificação da igreja. Portanto, Joel capítulo 2, verso 12 diz assim: portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso, misericordioso, tardio em se irar, grande em benignidade ao que se arrepende do mal, porque o evangelho promove arrependimento e mudança, conversão. Se converter é mudar de direção. Se converter é mudar de pensamentos. Se converter é mudar de comportamento. Porque quando você é contagiado pelo evangelho, nunca mais você é o mesmo. Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós. O evangelho é mudar de vida, mudar de trajetória e de se tornar para Deus. E à medida em que nós abraçamos o evangelho de Cristo, voltamos a nossa atenção para Cristo, e agora nós nos convertemos a Cristo. Você não se converteu a e-book,
Você não se converteu a pastor Alain. Você não se converteu a pastor Léo. Você não se converteu, irmãos, a um mero evangelho, um evangelho barato, uma graça barata. Você se converteu a Jesus Cristo, que é o evangelho eterno, em que Paulo diz que desde a fundação dos séculos já estava em voga lá, e veio a se consumar aqui, impactando a sua vida, mudando a sua vida, para que você possa viver o extraordinário de Deus. Com o evangelho não se negocia. Deus não vai de forma alguma negociar contigo. O evangelho é responsabilidade, e ele te chama a mudança e arrependimento. Ora, dizemos se uma fé é genuína. Como que identificamos uma fé genuína? Não há fé genuína sem arrependimento. Não há fé genuína sem se voltar para Deus, em se converter. E há pessoas que precisam se converter. Eu não quero aqui bater, ferir, mas eu quero aqui dizer que Deus sim muda o seu caráter. Sim, Deus muda seu comportamento. Sim, o evangelho tem poder para mudar a sua estrutura. Sim, o evangelho é em você. É poder de Deus para mudar tudo que você é, para mexer nas suas estruturas, para mexer na tua natureza, que é fraca, que é vil, para uma natureza celestial. O evangelho faz isso. E deve ser comum, como eu já falei várias vezes aqui nesse altar, deve ser comum no nosso meio ter vários ex-viciados, ex-prostitutas, ex-drogados, né? É comum, deve ser comum aqui. Porque no meio do seio de Cristo, entre os seus discípulos, tinha ex-publicanos, tinha ex-zelotes, havia ex-estadistas herodianos, havia vários ex-sacerdotes, e assim, enfim, por quê? Porque quando o evangelho vem, ele vem para mudar, e mudar totalmente a sua natureza, a sua estrutura. Em segundo lugar, como eu falei inicialmente, Deus atua mudando com um processo regenerativo. Volte para o seu irmão que está do seu lado e diga: Deus regenera. Deus muda regenerando. E daí, há um agente no evangelho que altera a nossa natureza pela ação do Espírito Santo. Desde o início, os discípulos provaram isso. Quando o próprio Jesus disse: vocês não deverão falar de vocês mesmos, mas vocês falarão pelo Espírito Santo, porque quem move, quem muda, quem transforma, quem regenera é o Espírito Santo. Quando o evangelho vem, quando Cristo é anunciado, quando você abraça a Cristo, o Cristo do evangelho genuíno, da porta estreita, do caminho estreito, quando você abraça isso, entrando pela porta estreita, o Espírito Santo de toda a graça, o Espírito Santo desce sobre a sua vida para mudar a tua natureza de dentro para fora, de dentro para fora. Jesus, ele fala um texto muito comum. Nós narramos, lemos muito a respeito de um homem chamado Nicodemos, lembra? Capítulo 3 de João, falando sobre o novo nascimento. E o novo nascimento da ação do Espírito Santo, promovido pelo Espírito Santo. João capítulo 3, verso 3 diz assim: na verdade, eu te digo, está dizendo a Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Espírito. Irmão, se você quer mudar, você precisa provar de uma experiência de novo nascimento. Se você é igreja, logo você tem que ser uma pessoa nascida de novo. Porque o que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Não dá para adorar a Deus na carne, não dá para adorar a Deus vivendo os prazeres da carne, não dá para adorar a Deus com a mente da carne. Você precisa olhar, e olhar atenciosamente para Deus, para que esse Cristo, o Espírito Santo, atue na sua vida para te transformar. Você pode dar glória a Deus? Olha o que o texto diz. Nós acabamos de ler Colossenses capítulo 3, e Paulo está narrando o efeito da doutrina e o que ele causa na igreja. E ele está dizendo que o que causa na igreja, a primeira coisa é morte. O evangelho proporciona a morte no sentido, e aqui eu posso te dizer, dentro desse enredo, a natureza da palavra morrer é a mesma que se despir, e é a mesma que conversão, que mudança, ou até mesmo, posso te dizer, novo nascimento. Quando ele diz, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, e aí ele vai descrever aqui algumas características de uma natureza terrena. A natureza terrena ela tem imoralidade sexual, ela tem impurezas e paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Paulo, ele vai dizendo que a natureza terrena desperta a ira de Deus, do qual a ira de Deus vem contra essas naturezas, porque essa natureza é maldosa, ela é blasfêmia, ela tem uma linguagem obscena. O cristão, quando ele se converte, ele muda até mesmo a sua fala, de pensar, de agir, ele muda de comportamento. No evangelho, é como se você estivesse tirando uma roupagem velha e se vestindo de uma nova roupagem. Daí o texto, verso 9 diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem. Olha isso, o velho homem é justamente a natureza terrena. Vocês se despiram do velho homem, da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, do evangelho, do Espírito Santo, do novo nascimento. Vocês se revestiram de toda a natureza que renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver grego, não pode haver judeu, circuncisão ou incircuncisão, ou bárbaro, cita, escravos, livres, mas aqui Cristo é tudo em todos. Paulo diz, em Tito capítulo 3, verso 3, diz assim, porque também nós éramos noutro tempo tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando a benignidade, o amor de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, veio, se manifestou, apareceu, não pelas obras da justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração, e lembra aí, renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele é derramado sobre nós, por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O Espírito Santo promove isso, um despojar em nós da velha criação, da natureza pecaminosa, e um revestir de algo novo,
que se renova a imagem daquele que o criou, Jesus. Portanto, o Evangelho deve ser algo que representa para ti novo nascimento. A ação do Espírito Santo deve promover em você mudança, e mudança verdadeira, mudança autêntica. Não dá para ser mais o mesmo. Você precisa ser renovado pelo Espírito Santo. Você precisa agora não meramente ter uma versão melhor de si, porque você sem Cristo é maligno, é trevas, é filho da ira. Mas você com Cristo é herdeiros da promessa de Deus. Deus derrama sobre a sua vida a graça e o penhor da herança. Pedro diz e escreve dizendo: tendo nascido de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela lavagem de Deus, que vive e permanece para sempre. A palavra de Deus. Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregado. Essa palavra permanece na sua vida, mudando o tempo todo. Daí, categoricamente, eu quero te dizer que aquela fala tua dizendo, ninguém me muda, está errada. Peraí, não pisa no meu calo, porque eu sou assim. Já viu aquela expressão, eu nasci assim, vou morrer assim? Essa é uma expressão diabólica. Porque quem está no pecado e vai morrer no pecado é o diabo. Você foi chamado como eleito de Deus para receber a salvação, para se converter dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Portanto, o Evangelho tem que mudar. Se o Evangelho não te mudar, se Deus não te mudar, se o Espírito Santo não agir te mudando, ninguém te muda. Você vai continuar a mesma pessoa. Uma pessoa avarenta, com imoralidades sexuais, com impurezas, com paixões, com maus desejos e avarezas. Você vai continuar a mesma pessoa mentirosa, uma pessoa que pratica blasfêmia, com uma linguagem obscena, chula. Se Deus não te mudar, ninguém te muda. O maior problema é aquela fala, eu tenho um tempo para mudar. Quando você evangeliza, as pessoas dizem, olha, eu não vou hoje, mas amanhã eu irei. Irmãos, o amanhã pertence a Deus. Nós não somos dono do tempo. O que se passou não é teu, é de Deus. O presente você tem graça de cooperar, mas também o futuro pertence a Deus. Portanto, no meio de toda essa história, você tem o presente e o presente para mudar. Portanto, não tem tempo, você não tem tempo para poder dizer, eu vou mudar amanhã. Você tem o hoje para mudar, porque se não for hoje, o amanhã pode ser que você não tenha a ocasião ou a oportunidade de mudar. E na vinda de Cristo, Jesus só vai buscar os lavados, os redimidos. Ouso dizer, no arrebatamento de Cristo, Jesus só vai buscar igreja, porque Jesus não tem compromisso com corpo alheio à igreja. Jesus só tem compromisso com a igreja dele, e a igreja dele vive e possui o Espírito dele. Em terceiro lugar, o primeiro eu falei, o Evangelho. O segundo eu falei, ato regenerativo do Espírito Santo, gerando em nós, modificando a nossa natureza. Mas em terceiro lugar, Deus muda, e volte para o seu irmão agora, dizendo, Deus muda a mente. A mudança da mente faz parte do processo adotivo, faz parte do processo de santificação. A mudança da mente faz parte da salvação na sua vida.
É possível que alguém seja filho e realmente desconheça os seus direitos, os direitos como filho, e por isso há a extrema necessidade de ser alterada a mente. Porque você pode viver como escravo o tempo todo, e por isso Deus deseja mudar a sua mente. Porque, irmãos, você imagina um cão, que o tempo todo é criado como uma espécie de um gato, só sabe ficar em casa, não sabe caçar. Um cão que é doméstico, que só sabe ficar entre quatro paredes, não conhece a sua natureza de caça. Ele jamais, uma vez agora colocado no campo e solitariamente, jamais ele conseguirá se alimentar. Por quê? Porque ele tem uma mente adotiva relacionada a uma casa, e uma casa que limitava a natureza dele. O cristão é assim, ele é um leão, assim como o leão da tribo de Judá. Ele é um leão que precisa ser predador, precisa entender que ele é rei, ele tem uma natureza de Cristo nele, e ele não pode viver mais como escravo, ele não pode mais viver se prestando a práticas de um escravo. Quais são as práticas de escravo? Paulo diz que as práticas é aqueles que são inclinados para a prática da imoralidade sexual, da impureza, das paixões, dos maus desejos, da avareza, que é a idolatria. Todos esses que praticam isso são considerados como escravos. Mas em Cristo, não. Em Cristo nós somos herdeiros. Gálatas capítulo 4, verso 1, 6 diz assim: agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob o regime da lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Essa aqui é uma expressão aramaica, Abba, que é paizinho. Há um clamor em nós, que testifica a nossa filiação, e nos leva a um clamor: Abba, Pai. O relacionamento não é mais como escravos, porque o escravo não sabe o que o Senhor faz, mas agora o relacionamento é como amigo e filhos, porque Deus faz conhecer todas as coisas, para que possamos nos revestir de Cristo. O processo da mudança da mente é um alvo do coração de Deus a ser alcançado em nós. Aqui nós não somos figuras passivas. Aqui nós somos figuras ativas. É um sujeito que executa a ação. Porque há uma teologia barata, uma graça barata, dizendo que você não precisa fazer nada. Graça sem atitude, arrependimento, conversão, sem porta estreita, sem caminho estreito, sem negar a si mesmo, não é graça. Isso é algo do diabo, porque a graça te levará a uma mudança de mente, a uma mudança de coração, a uma mudança de comportamento. Se você entendeu o Evangelho, a tua mente muda. Se você entendeu o Evangelho, nunca mais você vai ser o mesmo. Por isso Paulo diz: rogo-vos pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ele fala ele fala que não devemos ser conformados a este mundo, mas transformados segundo Cristo. Devemos ser
conformado, renovando o nosso entendimento e experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente muda. Você não pensa mais como antes. Você nunca mais é o mesmo quando o evangelho te impacta, quando Deus te muda, quando Deus muda a sua natureza. Por isso, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória muito excelente. Por isso, nós não nos atentamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, são temporárias, mas aquilo que não se vê, essas coisas são eternas. O evangelho é eterno. O Espírito Santo atua eternamente, mudando a sua natureza. O evangelho é eterno, mudando a sua mente. Nunca mais você pensa como antes, porque agora no evangelho você tem a mente de Cristo. Ora, o Espírito Santo é o que atua em nós, proporcionando essa liberdade. E onde está o Espírito, ali há liberdade. Se o Espírito Santo governa a tua vida, você nunca mais pensa como antes. Acabou. Você vai parar para olhar as situações que você está vivendo, e você vai ver que agora você é impelido a fazer o que Cristo faz, ou em seus passos, o que Jesus faria. Aquela pergunta, em meus passos, o que Jesus faria. Essa mentalidade toma conta do nosso ser, e nós passamos a se tornamos representantes de Cristo. Cristo faz em nós, e ao mesmo tempo, nós fazemos. Cristo trabalha em nós, nós trabalhamos. Cristo nos muda e nós mudamos. É um sinergismo onde Deus age, nós agimos. Ele trabalha, eu trabalho. E enquanto Ele trabalha, eu trabalho, as coisas mudam. Os seus relacionamentos nunca mais são os mesmos. A sua mente mudou. Por quê? Porque agora você anda como Cristo. Chegando ao final, irmãos, mas em quarto lugar, o evangelho muda relacionamentos. Volta para o seu irmão que está do seu lado e diga, Deus muda relacionamentos. Se o Espírito Santo, se o evangelho veio e contagiou a sua vida, impactou a sua vida, e agora o Espírito Santo regenera a sua vida, e agora ele muda a sua mente, seus relacionamentos nunca mais são os mesmos. Porque o seu crivo de análise, sua forma analítica nunca mais é a mesma. Porque agora você analisa pautado na Bíblia. Você julga não em conformidade com os méritos deste mundo, mas você julga de forma ascensional. Você julga subindo o nível, a régua. Você julga conforme a palavra de Deus. E o seu julgamento não é para abater. Seu julgamento é para levantar, é para redimir. Porque você se torna representante de Cristo. É como se fosse um pequeno de Cristo no meio da terra. Deus fala, você fala. Deus age movendo você e você se move. E aí as pessoas param e falam, parece com Cristo. Não é isso? A igreja de Antioquia, quando olhou aquele grupo que inicialmente era reconhecida como o grupo do O Caminho, os cristãos eram chamados de O Caminho, né? Quando eles pararam e começaram a olhar aquele povo, andava como Cristo, se relacionavam como Cristo, curavam como Cristo, pregavam como Cristo. Então eles dizem, vamos chamá-los de cristãos, porque eles se parecem com Cristo.
Eu pergunto para você, o quanto o mundo tem visto em ti de Cristo nos seus relacionamentos, de Cristo nas suas atitudes, de Cristo no seu comportamento. O quanto Deus tem visto, o quanto o mundo, me refiro ao mundo, porque embora Deus quer ver mais de Cristo em você, irmãos, no processo regenerativo, aqui implica que o mundo deve ver mais de você, mais de Deus em você. É aquele louvor, mais de ti, mais de ti, e menos de mim. Isso que você deve desejar. Mais de Deus na sua vida. Mais dele, menos de ti. Orai, Joe, Anácia. É mais dele, porque o que importa é que ele seja tudo em todos. O que importa é que ele seja tudo em todos, de maneira que não há mais judeu, não há mais grego, não há mais circuncisão, não há mais incircuncisão, não há bárbaros, não há citas, não há escravos, não há livres. Cristo é tudo em todos. Nisso, o Evangelho muda nossos relacionamentos. E aí a gente vê aqui pelo menos 3 pontos. Porque a queda promoveu no homem, a primeira coisa, relacionamento com Deus quebrado. O homem se tornou inimigo de Deus. E segundo lugar, a queda promoveu no homem, ele se torna inimigo de si mesmo. Porque ele se auto-sabota. O coração do homem é enganoso e não sabe fazer o bem. E até o bem a si mesmo. Em terceiro lugar, ele se tornou inimigo do seu próprio irmão. Lembra? Caim matou o seu próprio irmão Abel. É isso? Então, um homem se tornou inimigo de si mesmo. O homem se tornou inimigo de Deus. O homem se tornou inimigo do próprio homem. E agora o Evangelho promove relacionamento, muda, e é Deus de mudança, porque Ele muda a natureza de dentro para fora, e agora o Evangelho muda também nossos comportamentos e relacionamentos. Nunca mais o relacionamento é o mesmo, porque o Evangelho é o crivo, o Evangelho é a régua, o Evangelho é o plumo, o Evangelho que endireita. Cristo, Deus é Deus de mudança. Deus muda e muda definitivamente. A primeira carta de Pedro 1:22 diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Não seja fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Porque o Evangelho promove relacionamento puro. Irmãos, recentemente, uma pessoa me abordou e disse assim, perguntou, você acredita num homem? Se não tivesse a referência de Cristo, eu responderia, não, eu não acredito no homem. Mas a minha régua, a minha forma de medir, eu corto com Cristo. Cristo é a referência. Logo, sendo ele homem, Cristo homem, eu acredito no homem. Embora sejamos caídos, quando Deus age salvando, Ele muda o homem. Ele muda o homem, a natureza do homem. Quando mais somos contagiados pelo Evangelho de Cristo, os nossos relacionamentos se tornam agora com coração puros. E é quando eu falo isso, não sou imune a falhar contigo. O pastor Alain não é imune a falhar. Ele falha, você vai falhar. Mas, irmãos, a régua é ditada por Cristo. Cristo é aquele que está no nosso meio e nós só temos olhos para Ele.
Quando olhamos para defeitos alheios, quando olhamos para o defeito do irmão, o irmão se torna inimigo. Mas quando olhamos a perfeição de Cristo agindo no irmão, irmãos, você abraça, porque você está vendo Cristo no irmão. Mesmo sendo falho, até mesmo te perseguindo, mesmo doendo, mesmo você cansado, exaurido, mesmo você tentando e não dando certo, mas saiba de uma coisa, Deus muda, e é Ele que vai mudar a tua casa, é Ele que vai mudar seus filhos, é Ele que vai mudar seu casamento, é Ele que vai mudar seu marido, é Ele que vai mudar a sua esposa, é Ele que vai mudar, Ele vai te dar o ministério da reconciliação. Paulo diz que nós somos cartas vivas. Eu preciso encerrar, porque o tempo já esgota. 1 Tessalonicenses 5:9 diz: Deus não nos destinou a sofrermos o seu castigo, mas alcançamos a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu por nós para que vivamos sempre unidos com Ele, quer estejamos vivos ou mortos. Quando Ele vier, por isso, anima-se uns aos outros. Ele diz, por isso, anima-se uns aos outros se fortificando, porque a referência é Cristo. João 13:35 diz, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O cristão, ele nunca será reconhecido como o mais entendido, o mais erudito. Não é isso. Embora você possa adquirir conhecimento, tanto externo quanto interno, mas você não deve ser reconhecido como o erudito. Você deve ser conhecido como o que ama. Conclusão, irmãos. A conclusão é até que Cristo seja formado em nós. A mudança deve partir de nós. E sabendo que nós temos toda a cooperação do Espírito Santo para mudar a nossa vida. Sempre nós devemos olhar a revelação plena de Cristo como método, como a forma de mudança. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que todas as coisas se fazem novas e vivas. Você não é mais o mesmo. Você não pode ser mais o mesmo. Deus te chama para mudar, porque Deus é Deus de mudança. Deus muda seus relacionamentos. Deus muda a sua forma de se relacionar. Não basta mudar o relacionamento, a sua forma de se relacionar. Deus muda a sua mente. Deus muda pela ação do Evangelho, proporcionando em você arrependimento. Deus muda você pela ação do Espírito Santo, te regenerando. Curva a sua cabeça. Ó Deus, nós somos falhos, Pai, mas Cristo é perfeito. E nós estamos aqui, Pai, ávidos em sermos mudados por Ti, Pai. O Senhor é Deus de mudanças. Muda a nossa estrutura, muda a nossa casa, muda o nosso coração, Pai. Nós precisamos, ó Deus, nós queremos algo novo, nos tornarmos novos em folhas. Faça isso, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa manhã abençoada, Pai. Que cada um possa assimilar essa palavra e viver, Senhor, um novo, tempo novo. Nessa jornada nós só temos duas opções: ou aclive ou declive, ou subir ou descer. Ninguém para e fica em inércia sem mudar. Todos mudam de alguma maneira. E agora, Deus, eu quero te pedir, muda-nos, Pai, para que possamos galgar coisas melhores, olharmos para Cristo e
e enxergarmos Ele como referência. Pai, em nome de Jesus, converta-nos a Ti, Deus. Está escrito, 1 Crônicas, diz assim: quando o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a sua face, a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando há conversão, quando há mudança, também há restituição. Quando há mudança, também, Senhor, Pai, Deus, também, ó Pai, há um grande progresso, há superação, há resiliência, há compaixão e amor, Senhor. Obrigado por essa manhã abençoada, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Amém, glórias ao Senhor. Amém, irmãos. Uma bela salva de palmas ao Senhor. Vamos aos nossos lares, coloque de pé. Lembrando que na próxima quarta-feira nós temos culto aqui. Então venha no nome de Jesus Cristo. Às 19h30 estaremos aqui reunidos. Hoje, a partir das 18 horas, estaremos aqui reunidos novamente para adorar a Deus. Eu quero também te incentivar a viver uma vida de oração. Venha toda segunda-feira, nós temos realizado grupo de oração. Venha orar ao Senhor, invocar ao Senhor. Irmão, converta-se, converta a sua vida agora a uma vida de oração. Converta-se totalmente de uma vida fraca e totalmente insossa, sem sabor, para uma vida de oração, cheio de potência da glória de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos buscar, vamos nos converter a esse Deus e abraçar e amar esse Deus, porque Ele nos amou incondicionalmente. Amém, irmãos? Amém, glórias ao Senhor.